te falar, hein, pessoal? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui de resenha, tá, gente? Vamos gravar um vídeo aqui de resenha, estou aqui no shopping lotado, um pouquinho antes do Natal, né, gente? Vamos gravar um vídeo de resenha aqui pra vocês, gente. O pessoal que é da minha geração deve lembrar lá da época da Manchete, que passava tokusatsu, que passava novelas da Manchete davam de 10-0 nas novelas da Globo, talvez não em qualidade, porém com certeza em relação a qualidade, eu digo, de imagem, de cenário, mas com certeza em relação a enredo, principalmente em liberdade criativa. Creio eu que os autores tinham muito mais liberdade criativa do que os da Globo. A novela da Globo na época já não era aquelas coisas, hoje em dia então piorou, né? Mas tudo bem, não vamos falar mal de novela hoje, vamos falar do que interessa falar aqui, gente. Hoje, pessoal da minha geração, né, eu tô com 35, já tô aí balzaquiana. Pessoal da minha geração, houve um anime que provavelmente no Brasil deu entrada a vários outros animes. Já tinha tokusatsu nos anos 80, 90, porém esse anime deu entrada a todos os outros animes de maior sucesso no Brasil depois e ajudou a criar a cultura otaku no Brasil, que existe até hoje, é claro, né? Mas apesar desse anime ser um anime que assim, marcou a geração, marcou todo mundo entre 30 e 40 anos hoje em dia, o pessoal que é mais novinho pegou depois, às vezes tem uns que ouviu falar do tio, da tia, da mãe, do pai. E também pessoal até mais velho, que já era adolescente, já era até adulto na época, que hoje já tá aí na faixa dos 40 e pouco, até dos 50 e pouco, teve gente dessa faixa etária que assistiu na época. Eu tô falando daquele anime que estreou na Manchete, né, no Clube da Criança em 94. Eu assisti desde 94, eu era criança na época. É o anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, que é o nome original. Cavaleiros do Zodíaco é um nome que eu acho meio zoado, porque eles não montam um cavalo em uma única cena. Chamou assim por causa das armaduras que provavelmente foram feitas para vender bonequinho, mas tudo bem. Hoje não vamos falar dos bonequinhos e nem de como que o anime impactou o Brasil, enfim. No Japão não fez tanto sucesso, mas aqui no Brasil estourou. E tem um monte de gente que ainda vê e que ainda gosta. Mas vamos falar. Já fiz alguns vídeos por te falar sobre esse anime lá em 2019, no comecinho. Vou fazer mais um pouco porque estão lançando muito Gaiden, histórias paralelas, né? Depois de mais de 30 anos, porque no Japão o anime e o mangá foram lançados nos anos 80, na época que eu nasci, e ainda hoje estão lançando Gaiden ainda hoje. E eu vou falar um pouco, gente, eu vou resumir aqui antes de eu começar a falar. Vou fazer uma série de críticas a condução do enredo do CDZ, que tinha tudo para ser um dos melhores enredos de anime do mundo. E infelizmente não é o que acontece, tá, gente? Por que não é o que acontece? Porque, gente, foi muito mal conduzido. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui pra vocês nesse primeiro vídeo por que não foi tão bom conduzido. Vamos falar aqui, olha só. O anime, se eu não me engano, o mangá ele foi lançado em 85 e o anime foi lançado em 86, que foi o ano que eu nasci. O negócio é a minha idade, gente, não é tão novinho assim. E no Japão, eu digo, no Brasil foi 94, o mangá foi só em 2000, cara. E a tradução não era muito legal, cara. Aqui no Brasil a tradução dos negócios era sofrível. Inclusive quem lembra da Gota Mágica sabe como que era sofrível o negócio. Mas a Gota Mágica foi a primeira dublagem, né, aqui no Brasil, foi um negócio sofrível demais. Mas vamos falar aqui, tá, gente, da questão do enredo. Eu já reparei que o Kurumada, que é o mangaka, né, que é o responsável por ter criado o enredo do CDZ, CDZ é a abreviação, né, para não falar o nome todo. Ele é um cara que tá vivo até hoje, né, mas já tá um senhor. Cara, eu reparo que o Kurumada, ele vai revelando aos poucos o enredo. Por um lado, parece que é uma coisa legal e você faz aquele suspense. Na obra do Tolkien, gente, eu já cansei de falar da obra do Tolkien, que eu sou super fã do Tolkien, né?
e todo mundo que vê sabe que eu sou super fã da obra do Tolkien, já falei aqui. O Tolkien ele também faz isso, mas ele faz isso com maestria, porque ele revisou a obra dele exaustivamente durante toda a vida dele, com todo cuidado. E no Kurumada a gente não sente muito isso. Desculpa aí, a maioria critica muito o Kurumada porque o negócio não ficou muito legal. Cara, ele revela aos poucos, só que como ele revela aos poucos, acredito eu que assim como o escritor de novela também vai fazendo aos poucos a obra, o Kurumada também foi fazendo aos poucos o mangá dele. Porque o mangá é o início de tudo, depois lançou o anime, né? Pelo menos lá no Japão costuma ser assim. Cara, começou com aquela tal daquela Guerra Galáctica, que era o pessoal... Era uma rinha de órfãos, cara, olha que viagem na maionese. Era uma rinha de órfãos. O Mitsumasa Kido, que era o velhão rico, ele promoveu um torneio de menores de idade, lutando uns com os outros, quase até a morte, para ganhar uma armadura de ouro. Para um shonen raso, até que é um enredo legal. Mas esse não é o enredo principal do CDZ. E isso a gente só descobre depois. Eu lembro que quando eu era criança... Quando terminou essa parte da Guerra Galáctica e depois iniciou-se a perseguição dos Cavaleiros de Prata para pegar os de Bronze, e depois iniciou a fase Santuário contra os Cavaleiros de Ouro, quem viu sabe do que eu tô falando. Cara, quando eu era criança, tipo 8, 9 anos, mas gente, quando é que eles vão sair disso para voltar a disputar a armadura de ouro? Porque na minha cabeça tava lá no Torneio Galáctico. Olha que doideira. Se fosse muito criança, ia pensar assim... Se fosse talvez mais mocinho, porque geralmente quem via era rapaz, talvez fosse entender que aquela Guerra Galáctica, na verdade, não era o principal objetivo do enredo ali da história. Aí depois da Guerra Galáctica veio um monte de Cavaleiros de Prata, tudo morre. Também quero fazer um vídeo falando de como a morte é banal no enredo do CDZ, extremamente banal. É tão banal que os caras voltam não sei quantas vezes da morte, o que não acontece na vida real. Ai, meu Deus. E depois você descobre o real enredo do anime. Qual é o real enredo? Os carinhas, na verdade, eles estão ali pra proteger a deusa Atena. Não estão ali pra ganhar armadura de ouro, não estão ali pra fazer rinha de órfão. E no mangá era pior ainda, porque os órfãos eram todos filhos do Mitsumasa Kido. O cara comeu mais mulher que o Nisekata. Olha que doideira, gente. Muito doido. E depois... Eles vão todos lutar entre si, rinha de meios irmãos, pra ver quem quer ganhar a armadura de Sagitário. Detalhe, só o Cia era de Sagitário. Olha que viagem, cara. Então, depois a gente descobre que na verdade houve toda uma trama tal do Santuário de Atena, no qual um dos Cavaleiros de Ouro haveria supostamente roubado, não era no Brasil, mas roubaram o cargo do antigo Grande Mestre. Também vou fazer um vídeo só falando da treta do Grande Mestre, porque fizeram um filler horroroso. O que é filler? Algo que é só no anime e não tem no mangá. Fizeram um filler horroroso, que é aquele filler do Mestre Ares, uma coisa horrorosa, uma coisa que não dá pra entender nada. Nem que você tente entender, não dá pra entender. Qualquer fanfic explica melhor do que aquela bosta. Fizeram uma coisa horrorosa. Tiveram seus motivos pra fazer, mas ficou horrível. E aí você descobre que, na verdade, o carinha usurpou o papel lá, o lugar do antigo Grande Mestre. Ele usurpou aquele lugar. E ele queria matar a tal da deusa Atena para dominar o mundo, porque ela achava que ela era uma menininha muito fraca e que ele ia conseguir dominar. Que merda, cara. Ficou muito ruim. O enredo seria ótimo. O enredo seria ótimo se ele fosse bem desenvolvido, porque isso você só descobre tipo da metade do enredo pra lá. Depois que passa a fase Santuário e depois que passa a fase Poseidon, tem a fase de Asgard, mas a fase de Asgard é filler, um filler muito bem feito, aliás, vamos fazer um elogio para variar, um filler que todo mundo elogia. E Poseidon é na verdade é oficial, porque tem no mangá também. E quando passa tudo isso, você descobre que na verdade tanto a fase Santuário quanto a fase Poseidon só aconteceram por causa da doideira de dois irmãos gêmeos que havia ali, que
eram justamente o Saga e o Kanon de Gêmeos, que eram dois doidos, pirados. Os caras têm poderes fenomenais e não fazem um psicotécnico nos caras. Senão não haveria nem Santuário, nem Poseidon, e nem... Você só descobre tipo no final da parada que, na verdade, a deusa Atena, ela reencarna uma vez a cada 300 anos na Terra. Para quê? Não é pra fazer guerra galáctica, não é pra lutar contra o Saga cheirado de maconha e de fumado de maconha e cheirado de cocaína, não é pra lutar contra o Poseidon. Faria muito mais sentido lutar contra o Poseidon, porque na mitologia real oficial Atena é inimiga de Poseidon, na real. Mas é pra lutar contra o deus Hades, que na mitologia não é ruim. Ele é só o guardião do submundo, mas ele não é um cara ruim. E ela tem que, a cada 200, 300 anos mais ou menos, ela tem que lutar contra o deus Hades. E nada disso é explicado no início da série. Detalhe, a saga de Hades, ela só foi animada tipo anos depois, porque teve uma treta com a produtora, teve uma treta não sei com quem. Só foi animada anos depois. E muita gente nem ficava sabendo, muita gente ficava ligado nas lutinhas, nas armaduras, nos carinha, nas tretas enormes, homéricas que tem ali, mas não ficava ligado pra que servia aquela porcaria daquele santuário escondido no meio da Grécia. Era enfim, proteger a deusa e fazer com que a deusa lutasse contra a Hades uma vez a cada 300 anos. Você só sabe disso, tipo, no fim, no último arco do clássico. Cara, tudo bem, suspense é legal, mas, cara, suspense a esse nível é um negócio que não fica muito legal, porque você não sabe com o que você tá lidando. E pra fechar, esse vídeo eu vou falar pouco, né? Esse vídeo eu vou falar pouco, porque como a gente só teve Poseidon por muito tempo aqui no Brasil, a gente ficou acreditando que era só isso. Depois a gente foi saber que o único propósito de manter aquele santuário no meio da Grécia era lutar contra a Hades. O coitado do Hades na mitologia não faz nada. Acho que o grave do Hades na mitologia foi sequestrar a Perséfone só. Não houve um ato assim realmente grave da parte dele na mitologia. O Zeus faz muito mais zona, o Poseidon faz muito mais zona, né? Enfim. E pra resumir, gente, a parada aqui do CDZ é o seguinte: é um enredo maravilhoso porque mexe muito com a emoção. Quem assistiu sabe que emoção é irmão procurando irmão, é o Yoga que perdeu a mãe, que fica naquele dilema da mãe o anime inteiro, é o Shun que não gosta de lutar, enfim, tem muita emoção, porém pouquíssima lógica. Quando a gente é criança, a gente não liga. Quando a gente é adolescente, a gente não liga. Quando a gente fica adulto, a gente fala, pô, o anime é maravilhoso, mexe muito com a emoção. Mexe muito com a emoção da gente. Porém, zero lógica, é muito mal desenvolvido o enredo. E eu vou fazer uma série de vídeos falando do porquê que eu acho que o enredo foi mal desenvolvido. Pra variar, o Kurumada continua fazendo esses negócios de revelar cruciais do enredo anos depois. Ele criou alguns guidance aí recentemente, os quais não explicam muita coisa e muda totalmente e crucialmente a história do clássico. E mais uma vez a pessoa não sabia do que se tratava desde o começo e tem que mudar toda essa visão. Isso muda totalmente tudo na história e isso dá uma quebrada no ritmo da história. Te falarem, pessoal, depois eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso. Quem quiser dar dica, pode dar. E quem quiser comentar também pode comentar. Até a próxima.